Segunda parte da aula. Epitélio glandular. Lembra que o tecido epitelial pode ser de revestimento glandular, lá no começo? Pois então, glândulas. Glândulas secretam alguma coisa. Por exemplo, aquelas células caliciformes, que eu mostrei que fazem parte do pseudoestratificado e que geralmente têm cílios, são... Vou mudar essa música, tá muito... High Hopes. E nós temos essas células produzindo muco. Em outros casos, nós temos glândulas produzindo hormônios, como a insulina. Então, nesse sentido, as células glandulares podem ser conhecidas como exócrinas e endócrinas. A principal diferença é que endócrina, elas liberam o conteúdo na corrente sanguínea. As glândulas liberam no sangue, endo. Enquanto a exócrina não, ela libera para fora do corpo. Então, suor, sebo, até no estômago, libera para dentro de uma cavidade, não para o sangue, como as enzimas da digestão. Quando uma glândula ela tem as duas funções, ela é tanto endócrina. Quando uma glândula não, quando um órgão tem as duas funções, tanto exócrina quanto endócrina, ele é chamado de anfícrino, ou também glândula possuindo glândulas mistas. Então, exemplo de um órgão que é anfícrino, nosso conhecido pâncreas. O pâncreas, ele libera na parte exócrina enzimas da digestão e na parte endócrina insulina e glucagon. Como que é a estrutura geral de uma glândula exócrina? Ele vai ter essa porção, que é onde efetivamente tudo vai ser produzido, porção secretora, e um ducto por onde passa essa secreção, podendo ser túbulos bem longos, acinosos, ou podendo ser túbulos acinosos. Tem túbulos aqui dentro. Aqui para ficar melhor. Túbulo enovelado, túbulo ramificado. O acinoso tem aquela abaulação bem redondinha. Acinoso ramificado, túbulo composto, acinoso composto e túbulo acinoso. Túbulos e as porções abauladas. Quanto aos tipos de secreção, as secreções que podem sair dessas glândulas exócrinas podem ser muco, podem ser serose, sebo, podem ser mistas, os dois. Glândula sublingual, por exemplo, ela libera a amilase salivar, libera enzimas importantes para a digestão. Aqui nós temos agora uma divisão das glândulas segundo o tipo de secreção. Então, por exemplo, merócrino, ocorre a liberação do conteúdo, ou seja, a exocitose de proteínas e glicoproteínas. Então, proteínas importantes para a digestão vão ser liberadas por meios merócrinos. Um exemplo, pâncreas. Lembram que ele é anfícrino? Apócrino, a célula ela vai comprimir parte do seu conteúdo. Então, não somente as proteínas são liberadas, mas restos celulares também. Glândula mamária é um exemplo. Perdão. E aqui nós temos a holócrina, quando as células morrem e todo o conteúdo é eliminado com a célula. Então, glândula sebácea. Olha só como é que fica aqui, gente. Olhando em miúdos, olha como é nojentinho. Mas é isso, importante para a regeneração tecidual.
Aqui a glândula pócrina, serosa, mucosa, mista. A mista claramente dá para ver até a diferença de coloração. Então, tecido conjuntivo é isso. Opa, final do tecido epitelial, por isso que eu tô olhando aqui lá no de epitelial, perdão. Agora nós vamos falar de tecido conjuntivo, tá? Anotem as dúvidas do que não entenderam aqui. Beijo. Vou terminar com o clássico. E mais minha gente.